A palavra do Senhor assim nos diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Observem que para sermos discípulos de Cristo, há necessidade da renúncia e de nós estarmos dispostos a pagar o preço do discipulado. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Talvez a gente lendo esse texto, a gente se pergunte, mas o que tem a ver o discipulado com cálculo, planejamento e objetivos? E é interessante nós observarmos que a vida cristã ela tem um preço a ser pago, e Jesus, quando convida os seus discípulos, convida aqueles a seguirem com ele a estrada do discipulado, Jesus está exortando, admoestando a esses a calcularem o preço, E a partir então dessa premissa, eu quero tirar rapidamente então 3 práticas lições para nós nessa manhã. Primeiro, observe que o discipulado cristão envolve planejamento. E eu fundamento essa minha afirmação aqui ao assentar. No texto que nós vimos anteriormente, temos a figura de um construtor. E qual que é o projeto desse construtor? Construir uma torre. Porém, antes dele iniciar a obra, o que ele faz? Ele planeja. O assentar-se é calcular os recursos que possuem, calcular o tempo da obra, calcular os meios que são possíveis para alcançar esse objetivo. Notem vocês que a vida de um discípulo ela é planejada. A vida de um discípulo ela é organizada. Organização e planejamento são características próprias daqueles que abraçam o discipulado. E talvez você fale assim, mas pastor, o que isso tem a ver com a minha vida e com a nossa igreja? Deixa eu trazer rapidamente um alerta para você compreender a conexão com isso. Nós vivemos em uma atmosfera evangélica que espiritualidade é sinônimo de bagunça. Espiritualidade é sinônimo de desordem. Espiritualidade é sinônimo de falta de planejamento. Alguns até veem o planejamento, na verdade, como falta de fé. A organização como um engessar do Espírito Santo. E nós não cremos assim. A palavra do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, nos ensina que tudo deve ser feito com ordem e essência. Ordem é planejamento, é objetivo, e nós entendemos que por meio da organização, do planejamento, o Senhor Deus, Ele é glorificado. E, infelizmente, nós encontramos também muitos discípulos que acabam envolvidos, podemos dizer assim, em contas, em dívidas, justamente por uma falta de organização e de planejamento quanto às suas finanças. O discípulo ele deve ter a sua vida organizada em todas as esferas. Não somente ser assíduo ao trabalho da igreja, mas a sua vida financeira, ela também deve ser um reflexo da sua caminhada cristã, do discipulado cristão. Ponto 2, o discipulado cristão é constituído de objetivos alcançáveis. Veja que no texto que nós acabamos de ler, em Lucas 14, 27, a palavra do Senhor nos diz, e verificar se tem os meios para concluir. Ninguém pode, na vida do discipulado, dar um passo maior que a perna. Então, isso também se aplica à igreja. E eu volto a insistir com os amados irmãos. Planejamento, organização é caminhar pela fé também. O homem, ele pode fazer planos e deve fazer planos. O Senhor nos dá condições de fazer planos, nos dá uma capacidade para planejarmos, estabelecermos objetivos, mas, porém, nós apresentamos esses nossos objetivos diante de Deus, sabendo que quem há de realizar, quem há de efetuar os nossos planos e objetivos é o Senhor. Em terceiro e último lugar, a nossa devocional desta manhã, o discipulado cristão é constituído de planejamento que visa o quê? A glória pessoal? A glória da denominação, da instituição? A glória de Cristo Jesus.
Então, quando nós fazemos a assembleia anual, nós não fazemos apenas por uma mera tradição. E é importante que a igreja compreenda isso. Pastor, alguns até durante essa semana falaram comigo, é bom a gente preservar a nossa tradição, é bom a gente preservar o nosso costume da assembleia, né? Mas eu quero que nós entendamos que uma característica de uma igreja saudável é a transparência, é a lisura. Então, nós entendemos que a assembleia não é apenas uma questão de tradição, mas a assembleia que nós realizamos anualmente visa dar sempre a esta igreja um aspecto de igreja saudável, uma igreja que é transparente. E essa transparência, ela tem como foco principal a glória de quem? De Cristo Jesus, que é o Senhor desta igreja. Ele é o rei desta igreja, ele é o cabeça desta igreja, ele é o astro desta igreja, é Cristo Jesus. E o nosso objetivo, com o nosso planejamento e com a prestação de contas nessa manhã, é visarmos a glória do nosso Deus. Amém, queridos?